Bom, estamos ao vivo, pessoal, né? Quero agradecer a presença de vocês. Primeiro, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer enorme fazer essa primeira live. Meu nome é Daniel Guidolin, hoje estou presidente da Asbram e essa associação, né, que tem o objetivo de defender os interesses da pecuária nacional, tem o interesse de fazer isso através do uso correto de alimento, né, tanto para bovinos de corte e leite. Então, esse é o nosso intuito, né? E hoje nós vamos fazer um bate-papo, né, com dois papas da suplementação, com dois papas da pecuária. E a gente vai trazer o tema que é o poder da suplementação. Então, né, quero agradecer novamente, Flávio, Rodrigo, muito obrigado. O professor pesquisador Flávio, né, doutor Flávio, né, Flávio? E o Rodrigo, que é pecuarista, médico veterinário, e também analista de mercado. Eu acho que vai trazer grandes coisas aqui para o nosso bate-papo, para vocês do dia a dia da pecuária. Então, muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar participando nessa primeira live aí das Asbram. Faço minhas as palavras do professor, agradeço o convite seu, da Beth, e estamos juntos aqui para aprender. Essa live é tão boa que até eu quero aprender com o professor. Bacana. Pessoal, bom, acho que todo mundo que é pecuarista, né, a gente já ouviu muitas vezes aquele bate-papo de ter que alimentar 9,6 bilhões de pessoas em 2050. Então, nós do setor, né, tanto agrícola quanto pecuário, temos uma missão que é aumentar a nossa produtividade para conseguir atender essa demanda. E eu queria que vocês falassem um pouco, né, o porquê da suplementação, o que ela pode trazer de benefício na pecuária, o que ela agrega para o produtor e quais são as experiências e transformações que vocês viram dentro da fazenda com a utilização. Se vocês puderem. Bem, Daniel, acho que eu vou começar a falar, depois o Rodrigo já entra complementando aí também. Você falou uma palavra-chave, produtividade, né? Primeiramente, cada vez mais nós temos que buscar produtividade. A produtividade ela faz uma coisa extremamente importante em qualquer segmento, seja num dono de um posto de gasolina, de um boteco, no supermercado e na fazenda. Ou seja, cada vez mais nós vamos ter que produzir mais, tá? Naquela mesma unidade diária que eu tenho. Por quê? Os nossos custos de produção estão aumentando. Então, nós vamos falar bastante disso ao longo dessa live, porque a tomada de decisão em utilizar uma estratégia, quer seja sal mineral ou suplemento, ela depende dessa resposta, né? Ou seja, tanto o sal mineral como o suplemento é o que vai permitir com que o animal desempenhe aquilo que eu quero que ele desempenhe. Porque se eu não der as condições necessárias para ele expressar a genética dele, né, ou seja, todo o manejo nas outras partes que eu estou fazendo, ele não vai conseguir expressar. Então, assim, nós estamos tratando da cereja do bolo. Agora, nós temos que saber trabalhar bem com isso nas diferentes épocas do ano, para tomar a decisão correta, né? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. Daniel, vou na linha do professor. Eu estava aqui pensando, enquanto o professor estava falando, eu lembrei de uma frase do meu professor, né? Sérgio Morgulhes, atuante na Asbram, no setor de nutrição, e uma vez ele falou uma frase que me marcou muito, que é: o suplemento tem que suplementar o que falta no pasto, e não o pasto que falta. Então, assim, suplemento tem que suplementar o que falta no pasto e não o pasto que falta. Então, respondendo à sua pergunta, né? O que eu penso da nutrição? Eu hoje, só um parênteses, eu sou veterinário de formação, trabalhei 10 anos no setor de nutrição, né?
com fábrica de ração, indústria de suplementação de premixes e núcleos, depois indústria de aditivos, e fui, hoje sou cliente, então eu já sentei em vários lados da mesa da nutrição animal brasileira, né? Hoje eu estou do lado da mesa de consumidor, hoje eu estou, minha maior convivência com a nutrição, visto que eu me declaro como um nutricionista aposentado, né? É como usuário da tecnologia. Acho que essa é a palavra, pacote tecnologia. A suplementação, para mim, é a alma do pacote de tecnologia que está à disposição dos produtores. Então, quando eu penso na suplementação, vem na minha cabeça de cara, até a gente fez um bate-bola antes, na segunda ou na terça, né? E o professor Flávio, já fazendo um bate-bola com ele, ele falou, o Flávio a gente lembra, o Flávio Gustavo, Boi 777, ele falou uma coisa fantástica, que eu pasto 543. Então, assim, ou seja, o suplemento tem tudo a ver com o pasto. Qual que é a estratégia de uso da suplementação dentro da área de pastagem que você tem para você ter a performance com cada categoria que você vai desenhar ao longo do ano? Então, dividir o problema em faixas, né? Então, nós temos a safra 2021 começando. O que você vai fazer nos próximos 12 meses? De 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021 com relação aos passos de suplementação. É isso que me vem na cabeça quando eu penso em nutrição. O olhar atento também, né, para a pastagem, que a gente sabe também que no Brasil a estatística é que ela é bem deficitária, né, em termos de, vamos falar assim, estatística Brasil, né, o pasto está muito ruim. Tem tido melhoras, né, mas a gente não vê essa evolução tão rápida. E assim, se a gente for falar de uns números da Asbram, Flávio e Rodrigo, a gente fala que o Brasil, né, que a gente tem uma divergência muito grande sobre o número de cabeças suplementadas no Brasil e também número de cabeças efetivas, né? Às vezes você pega um dado, ele some 20 milhões de cabeças, mas se a gente for olhar, a gente pode falar assim que o Brasil ele tem em torno de 43% a 53% do rebanho bem suplementado. E eu queria, assim, tentar entender de vocês, pecuaristas, né, pesquisadores, e o porquê que vocês acreditam que o pecuarista ele não suplementa corretamente. Isso eu estou falando de mais ou menos de 35 quilos por animal, né? 30 quilos, né, no ano, que eu chamaria de uma boa suplementação aqui que a gente trabalha. E por que eles a gente não chega numa estatística melhor? E quando a gente fala de fertilizante, hoje ninguém planta uma soja nem planta um milho se não adubado bem feito, né? E o que ele está deixando em cima da mesa de não fazer esse trabalho? Bem, Daniel, primeiramente, isso é uma verdade absoluta, ou seja, as estimativas de mineralização do rebanho brasileiro, ela é muito pífia ainda, né? Então, a gente ainda existe muito animal por aí que mal lambe um sal branco, que um sal mineral, né? E muitas vezes o pecuarista ainda compra um sal mineral, leva ele para a fazenda e ainda dilui ele num sal branco porque ele acha que está comendo muito. Só que isso tem algumas histórias que a gente tem que pensar o que aconteceu com a pecuária nos últimos anos e o que aconteceu com outros segmentos também, tá? Se a gente lembrar um pouco na história, tá? Isso eu considero a pecuária brasileira de 2008 para cá, até 2008 e de 2008 para cá. Então, ou seja, não é uma coincidência, existem fatos políticos também, mas existem algumas coisas que aconteceram a partir de 2008, e o Rodrigo, que trabalha muito com esses números, pode me ajudar, é que o bezerro começou a descolar de preço em relação ao boi gordo. Então, a partir do momento que começou a acontecer ágio no bezerro, a relação de troca do boi gordo ou do boi magro em relação ao bezerro começou a modificar. Então, antigamente, um pecuarista matava um boi gordo, tá? Ia no mercado e fazia uma reposição de 3, 4 bezerros. Hoje, ele mata um boi gordo, ele normalmente, na situação agora 2020, ele pode ir no mercado, às vezes ele não consegue comprar 2 bezerros.
né? Eita. O que está acontecendo? Aconteceu o seguinte, aquele tempo onde você podia ficar esperando que o boi era uma reserva de capital que você tinha na fazenda, eu não estou precisando de dinheiro, deixa o boi lá. Agora, o boi passou a ser, tá? Se ele ficar na fazenda e ele ficar um dia a mais, ou um mês a mais, ou 6 meses a mais na fazenda, isso passou a ser um componente de custo extremamente elevado para ele. Por quê? Ele está investindo muito na compra do bezerro, por exemplo, e ele tem que ter rapidez em diluir essa compra desse bezerro que está, né, na diferença entre a arroba do bezerro e o boi gordo, por exemplo, nós já passamos de 40% de ágio, né, Rodrigo? Já estamos chegando aí Bastante. a patamares de 45% e tem cenários aí de vender quilo de bezerro. Uma outra modificação que tem, que antigamente a gente comprava o bezerro na perna, hoje a gente compra no quilo. Então, assim, foram modificações importantes que o pecuarista, né, que trabalha com cria, aprendeu a fazer e hoje investiu em genética, está investindo na mineralização, ou seja, os bons pecuaristas, porque a gente tem que pensar, né, para a gente ter boi gordo, a gente precisa ter bezerro. Para a gente ter bezerro, a gente precisa ter vaca. E para a gente ter vaca, ela tem que reproduzir, né? Uma coisa simples, né? Às vezes, uma deficiência de fósforo, né, que a maioria das nossas áreas são deficientes em fósforo, causa um problema gigantesco. Então, assim, mineralizar hoje, né, é o mínimo. A mineralização completa é o mínimo. Só que é o seguinte, no atual cenário que nós temos, tá, de preço de reposição mais elevado, e com o cenário da venda do boi gordo, onde nos apresenta, por exemplo, essa nova categoria de boi que tem no Brasil, que é o boi China, ou seja, eu tenho que ter no meu radar, eu tenho um limite de idade para matar o boi no Brasil hoje. Porque senão o frigorífico pega o telefone e liga para você. Daniel, seu boi é China ou não é China? Se o seu boi não for China, ele já não quer conversa com você, né? Por quê? Porque a exportação para a China tá fantástica. Então, assim... Muitas vezes ele manda você ligar para o concorrente dele, professor. Vende seus bois não China lá para aquele frigorífico lá e os China manda para mim. Isso aí. Então, assim, como é que você faz boi China? Como é que você compra um bezerro hoje que já passou de R$2.000 para chegar na fazenda? A primeira coisa quando é o seguinte, eu compro um bezerro, né, recém-desmamado agora, lá com as suas 6 para 7 arrobas, ele chega custando R$2.000 na minha fazenda, às vezes um pouco mais. A hora que ele descarrega lá na fazenda, ele já está custando umas 9 arrobas de boi magro, se não mais, né, Rodrigo? Então, ou seja, perfeito. Eu já cheguei, eu comprei um bicho que pesa 6, 7 arroba, ele despeja na minha fazenda custando 9 arroba de boi magro, ou seja, essas 2 arrobas que eu tenho que colocar isso no ano. A hora que eu penso em fazer assim, quanto que são 2 arrobas de boi? São 60 quilos. A hora que você vai pegar 60 quilos, por exemplo, se você for dividir por um ano, 365 dias, dá 170 gramas por dia. Na arrancada, né, professor? Na arrancada, eu tenho que começar a ganhar 170 gramas por dia agora em julho. Ou seja, como é que eu vou com sal mineral, às vezes um bom sal mineral, exceto uma fazenda que tem integração, agricultura pecuária, um pasto agora, né, na época da seca, que é um pasto de verão, tradicional, adubado, mas num pasto tradicionalzão que nós conhecemos por aí, colocar 170 gramas num bezerro, agora em julho, é para poucos. Puxado. E isso nós estamos falando só para diluir o ágio. Agora, você imagina pagar o resto das contas. Então, assim, ou o pecuarista toma consciência disso, né? Ou ele cada vez vai ficando numa situação pior. Por quê? O que acontece? Não, eu não vou fazer isso. Tá bom, você não vai fazer isso, você vai abater um animal mais leve, mais velho, o frigorífico vai te pagar menos por ele, a sua relação de troca vai ficar pior e o seu 2021 vai ficar pior que o 2020. O 2022 vai ficar pior. E o que vai acontecer? Eu não vou ter dinheiro para investir na coisa principal que tem que ter numa fazenda, que se chama pasto.
Pasto. Tá? Usando aquilo que o Sérgio falou, que o Rodrigo muito bem colocou no início, né? Se você quiser ter a rédea da fazenda na mão, tenha pasto, porque com pasto agora eu faço ajuste. Eu faço ajuste do sal mineral, do suplemento. Agora eu coloco mais proteína, eu coloco mais energia. Não, agora eu vou só trabalhar na base sal mineral, naquela categoria que eu estou querendo. Então, assim, é importante que quem esteja nos assistindo, que ele gaste pelo menos, tá, que todo o planejamento dele dessa nova safra de boi que ele vai produzir já esteja pronta. Aquele que não fez isso já começou errado. Ó, já comprou um bezerro e não planejou, como é que você me compra um bezerro de R$2.000 e não sabe o que vai fazer com ele? O cara que fez isso, professor, é mais ou menos a mesma coisa dele decolar um avião sem saber para onde ele vai e qual o nível de combustível que tem no tanque desse avião. É mais ou menos isso que ele fez. Ou seja, a chance dele morrer é alta. Exato. Eu acho assim, ó, Daniel, se a gente for olhar o que o professor falou, né, a evolução da pecuária, a gente estava lá na década de 80 pensando em estoque. Depois vem caminhando, né, para 2008, começamos a pensar, principalmente do plano real para cá, né, 2008, a produzir. Agora, a gente já está vendo que não adianta ter alta produtividade sem margem. Então, o nosso desafio era estocar animais, né? Naquela época que matava um boi, repunha 4 bezerros, depois passou a ser produzir, né? Do plano real para cá, e principalmente de 2008, com o advento do ágio da arroba do bezerro, como o professor, foi bem isso mesmo, o ponto de virada da arroba do bezerro com ágio foi essa época. Depois a gente viu que não adianta produzir se não tiver margem, e a gente nem respondeu a pergunta da margem, e o mercado já colocou, ok, não adianta ter margem se não tiver sustentabilidade ambiental, social, sanitária, etc, etc. O que eu acho, assim, pensando com a agricultura, olha só que absurdo, Daniel. Esses dias eu estava falando com um amigo da área da nutrição, e ele falou uma coisa interessantíssima, que dá o grau do absurdo que é o negócio pecuária muitas vezes. A pecuária tem mudado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela ainda tem muito a evoluir. Perguntei aí, como é que está sendo a pandemia, os números de venda, né? Durante a pandemia, Rodrigo, está espetacular. O volume de venda, principalmente de suplemento mineral, linha branca, como a gente fala, aumentou muito. E um dos motivos que eu acho que está motivando isso é o fato do pecuarista estar quarentenado na fazenda. Então, veja bem, o pecuarista está mais na fazenda, ele fica mais no pé, o peão tira o sal do barracão, suplemento do barracão e vai para o coxo. Então, você comparou com a agricultura, imagina um agricultor que não é nem que ele não compra o fertilizante, ele compra o fertilizante e deixa no barracão. Então, o nosso nível de gestão na pecuária tem que subir, vem subindo, mas ele tem que subir na média. Hoje eu vejo uma diferença muito grande entre o pior pecuarista da região e o melhor pecuarista da região. E eu vejo uma diferença muito menor entre o pior agricultor de uma dada região e o melhor agricultor dessa dada região. Acho que é isso que a gente tem que melhorar a média da pecuária brasileira. E para finalizar a sua questão, eu acho assim, um dos grandes problemas é que o bovino resiste muito. Né? Então, o bovino resiste ao que o professor falou, do cara comprar um suplemento mineral, ainda diluir com sal branco. Ele não morre, o boi é muito resistente. O bovino resiste, mas o negócio pecuária não resiste. O filho não resiste. Se o cara não tirar literalmente a bunda da cadeira, daqui a pouco ele é expulso pelo filho, pelo negócio. O boi continua lá ganhando menos, mas vai. Mas o negócio não vai mais, não. E pegando um pouco o gancho nessa linha dessa discrepância, né, Rodrigo e Flávio, teve uma matéria que era o boi, né? 50% dos pecuaristas podem deixar a atividade até 2040, dizem Bravo. Disse ali nessa matéria um pouco da questão de investimento, etc., da dificuldade desse cara aqui embaixo fazer. Eu queria, assim, vocês concordam com essa matéria, né, com esse título? E o que esse pecuarista que pode ser esse exterminado poderia, primeiro passo, como vocês já comentaram, às vezes olhar para o passo, etc., o que ele poderia fazer para ele não estar dentro dessa estatística de 50% aqui, né, dos piores?
Bem, Daniel, essa é uma discussão, né, assim, que vai haver renovação, isso é fato, isso já está acontecendo agora, né? Então, assim, se a gente pensar naquele pecuarista extremamente tradicional, né? Ele está acostumado com aquela vida dele, tá? Muitas vezes ele não consegue sair daquela inércia que ele está, porque a hora que ele olha para o lado, por exemplo, chega o Flávio, chega o Rodrigo, estimula ele a usar uma suplementação, por exemplo. Ele olha, os colaboradores dele não têm condição de fazer, ele não tem estrutura, ele não tem coxo, ele não tem absolutamente nada na fazenda. Aí ele olha e às vezes não tem uma sucessão boa, ele fala assim, eu vou ficar desse jeito que eu estou aqui mesmo. Então, assim, ele já está lá com seus 60 anos de idade, estou falando uma hipótese, 60, 70 anos, ele olha e fala assim, tá bom, essa fazenda vai parar na mão de um outro. Só que esse outro que vai assumir essa terra, tá, não consegue mais sobreviver naquela margem pífia que uma fazenda vai dar. Hoje, se você pegar, por exemplo, as médias, né, aí o Maurício Nogueira, o Maurício Palma Nogueira, tem vários, né, o Antônio Cháquera, tem vários números que a gente pode usar como referência no mercado, mas falando em sobrar aí 25, 30 reais por hectare ano. Se você pegar uma fazenda com 25, 30 reais por hectare ano, você sobrar, vamos fazer um número simples, uma fazenda de 1.000 hectares, me sobra 30 mil reais por ano. Isso eu estou falando de um salário de 2.500 reais por mês. O sujeito que faz espetim, né, aí na terra do Rodrigo, ganha 2.500 reais por mês fazendo espetim, não ganha, Rodrigo? Ganha, daí para mais. Daí para mais. Então, assim, você imagina, nós estamos falando no módulo de 1.000 hectares. Então, assim, não dá para brincar com isso. Agora, se você pegar hoje, e o que acontece? É porque o pecuarista ele está perdendo, né, a noção, e muitos não fazem, o tal do planejamento. Né? Eu preciso ter um centro de custo mínimo na minha fazenda. Se você for falar com um pecuarista tradicional, ele vai te botar mil dificuldades para poder fazer um centro de custo. E eu, nas minhas andanças por aí, um dia aprendi com um pecuarista muito simples, um sujeito semi-analfabeto que não sabia usar computador. Ele tinha o melhor centro de custo que eu já vi na minha vida. Simples e que funciona. Tá? Por exemplo, todas as contas dele, tudo que ele comprava, ele anotava num papel e colocava numa caixinha. Ou seja, o centro de custo dele, ele dividiu o centro de custo dele, o que ele gastava com combustível, o que ele gastava com medicamento, o que ele gastava com sal mineral. Ou seja, chegava no final do mês, ele somava e sabia quanto que ele gastava por cabeça. Se ele sabe quanto que ele gasta no mês, ele sabe quanto que ele gasta no ano. Por exemplo, se você pensar hoje a nossa produtividade média de arrobas por hectare ano no Brasil, não chega a 5 arrobas. Se você pensar hoje, para comprar um bezerro que vale 300 conto a arroba, para vender um boi gordo aí na terra do meu amigo Rodrigo, vou arredondar um número aí de 205 reais, Rodrigo, mais ou menos, tá? Nós estamos falando de um ar de mais de 40%, 45%, 46%. O preço do boi magro hoje perdeu a referência também, porque do jeito que a coisa está até difícil de falar de preço. Mas se você pensar entre preço de reposição mais preço de outros componentes da fazenda, sem considerar a nutrição, o animal tem que ganhar mais de 4 arroba por ano. E aí, como é que eu vou fazer isso se eu não tiver a força da nutrição vinda do sal mineral usado estrategicamente, tá? Ou de uma suplementação, usando essa suplementação quando eu sei que o sal não vai me permitir essa força. E quem vai me dizer isso é a qualidade do capim. Ou seja, eu só vou tomar a decisão de usar produtos variados de suplemento, entenda suplemento de sal mineral até ração, baseado na condição de pasto que eu tenho. Ou seja, se eu não manejar pasto de forma adequada, eu vou ficar refém, tá, de alguma coisa. E a partir do momento que você não tiver pasto,
né? Um dia um amigo meu me falou uma frase, um pecuarista, o seguinte: o pecuarista que não tem estratégia, ele vira estratégia dos outros. Por exemplo, quem não tem pasto agora em julho na fazenda, agosto, o vizinho dele que tem pasto está de olho na fazenda dele, porque sabe que ele vai comprar aquele gado lá. Ele não tem o que fazer com o gado, não tem comida. Ou seja, eu só consigo fazer pasto na seca se eu manejar pasto eficientemente nas águas. Ou seja, ou quem quiser ganhar dinheiro em pecuária hoje vai ter que, desculpa a expressão, sentar a bunda na cadeira e gastar um tempo com planejamento. Não adianta arrumar desculpa que não consegue fazer, que é difícil de fazer, que não. Porque tem muita gente simples, usando ferramentas simples, para ele poder ter noção. Porque é o seguinte, quanto custa? Não sei. Se você chegar em muitos pecuaristas hoje, quanto custa uma diária de sal mineral? Às vezes ele não responde. Quanto custa uma diária de proteinado? Qual a minha decisão de sair de um sal mineral para ir para um proteinado? Né? Sempre tem a questão do custo. Mas se o animal, que quem paga a conta da fazenda é o ganho de peso dos animais. Eu tenho que cuidar disso. Só que você tem que cuidar disso os 12 meses do ano. E a gente tem que lembrar o seguinte, que nós temos, na maioria das regiões pecuárias do Brasil, nós temos 5 meses de seca muito complicado. Foi no nortão do Goiás, a trem já complica mais ainda. Nós temos 4 meses de águas, né? Bem clássico. E a partir de fevereiro o capim começa a sementear, o trem já muda de figura. Ou seja, é o pasto 5-4-3, né, professor? É o 5-4-3, ou seja, 5 meses de seca, 4 meses de água e 3 meses de transição. Agora, se você comer tudo que tem na transição, porque o capim vai parar de crescer, você vai ficar nos próximos 5 meses do ano seguinte sem nada. Qual a estratégia que você teve? Você vai virar a estratégia dos outros. É isso aí. Ou seja, Daniel, o que a gente está falando é de planejamento, é gestão. Então, assim, eu vejo o pecuarista como um cara, ele gosta de fazer, ele é meio cosquento. O cara vai lá, olha o vizinho, rapaz, ele está fazendo isso lá. O cara é cosquento, ele chega para o capataz dele, vamos fazer também, tá vendo ali, lá dá certo, não sei o quê. Só que falta aqueles 10% de planejamento e 90% de trabalho. O cara trabalha, ele trabalha muito, de sol a sol. Rapaz, é um povo trabalhador, falando como pecuarista, mas, cara, a gente trabalha não é pouco, mas acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais com a cabeça e um pouco menos com a força bruta. Legal. Só aproveitar aqui também, né? Eu acho que realmente é isso. Existe forma simples, seja a caixinha, seja, né? Que eu acho que ajuda muito na fazenda, na gestão, e que poderia ser implementado amanhã, né? E vejo que muitos pecuaristas deixam de fazer isso, né? Até às vezes perdem dinheiro, por exemplo, porque não tem uma armazenagem boa de sal, ele já não dá uma suplementação adequada e ainda o que ele dá de suplementação ele não guarda bem feito. Então, existem diversos gaps que podem ser trabalhados, né? Para cortar, diminuir gastos. Também aproveitar, vamos falar assim, vender o peixe da Asbram, né? Asbram, todos associados, sempre tem um zootecnista, um médico veterinário que pode auxiliar o pecuarista nessa busca desse resultado. Então, pessoal, usem a das empresas de suplemento, apoiem-se nelas, né? Porque o intuito de todas elas é tentar levar o melhor para o cliente, porque sabe que essa cadeia, né? A gente só vai sobreviver se levar um produto correto, naquele momento correto do cliente. Então, usem as empresas da Asbram para tentar também te ajudar a passar para um próximo estágio, né? Então, entender um pouco. É um exército, né, Daniel, de gente. Uma vez eu escutei um número, não sei se você me confirma, de se juntar a força técnica e comercial de todas as empresas, dá algo como 10 mil pessoas no campo. Será que é isso mesmo? Talvez seria o maior exército de nutrição animal do planeta dentro do Brasil, é isso? Eu acho que é próximo a isso, viu, Rodrigo? E acrescento mais. Hoje, né, as empresas, né, a gente conhece várias empresas ligadas às Asbram, uma preocupação que elas têm, né, no seu corpo técnico, né, é que seja um corpo técnico qualificado. Ou seja, muitos doutores, mestres, né,
se especializaram aí. Nós temos aqui egressos nossos aqui que trabalham em várias empresas no Brasil. Então, assim, tem uma preocupação que deixou de ser aquele mero tirador de pedido. Então, assim, hoje a responsabilidade, né, que a empresa tem, porque não adianta, né? Eu uso muito uma expressão chamada de pós-venda. O que adianta você ir lá na fazenda, fazer um pós-venda, fez uma venda e depois aquele pecuarista chegou lá e não ganhou dinheiro. O ano que vem não vai comprar de novo. Então, assim, a interação com o cliente é extremamente importante, né? E a responsabilidade, né, de indicar o produto certo, para a categoria certa, para a época do ano correta, né, para que o resultado apareça, né? E aproveitar, pessoal, a gente é uma live aqui programada por 50 minutos, a gente chegou a 30. Se vocês puderem mandarem perguntas, a gente vai deixar uns 15 minutos no final para tentar respondê-las, né? Mesmo que às vezes o tema seja mais direcionado a um assunto específico, a gente vai abrir esse espaço aqui para vocês aproveitarem e tirarem as dúvidas, às vezes, de mercado, dúvida técnica, né? Então, mandem as perguntas aqui embaixo aí no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, onde você estiver, que a gente vai acompanhar e vai responder. Bom, e entrando também nesse assunto, né, um tema que está muito na polêmica é a questão da sustentabilidade, e a gente vê, né, hoje eu acho que saiu uma matéria, não sei se foi hoje ou ontem, a respeito que o Marfrig vai comprar só boi só que tiver rastreabilidade. Tem uma questão que foi notícias em todos os jornais sobre a Amazônia. E, na minha visão, nós vamos falar assim, a gente olha para o mercado pecuária que ele apanha tanto, né? Apanha tanto, e quando fala de pecuária, existem diversas pecuárias no mundo, né? Então, a pecuária que é dos Estados Unidos não é a pecuária do Brasil. Eu queria, assim, que vocês debatessem um pouco sobre a importância dessa melhora e o que a gente pode fazer como pecuarista também para trazer esse número dessa sustentabilidade, etc., que é o que o nosso comprador de carne hoje do mundo afora busca também, né? O que a gente pode falar um pouco sobre esse assunto? Bem, eu tenho uma opinião sobre isso, tá? A sustentabilidade em qualquer lugar do planeta, tá? Ela só vai acontecer quando houver sustentabilidade econômica, né? A partir do momento que, por exemplo, o nosso país, falando especificamente, nós temos regiões bastante heterogêneas, com situações bem difíceis, né? Temos pequenos produtores, médios produtores, grandes produtores. Ou esses produtores começam a ganhar dinheiro, porque a partir do momento que ele vai ganhar dinheiro, ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a investir no seu próprio negócio. O que é investir no seu próprio negócio? Por exemplo, na pecuária de corte, é investir no pasto. A partir do momento que ele começa a investir no pasto, consequentemente, ele aumenta a lotação. Consequentemente, o animal vai ganhar mais peso. E se o animal está ganhando mais peso, significa que aquele pasto está produzindo mais, óbvio, está produzindo mais massa, mais capim. Então, ele está fixando mais carbono. A partir do momento que eu tenho uma cobertura de solo mais adequada, ou seja, tudo começa por aí. Ou seja, nós não podemos querer achar que nós vamos melhorar isso sem dar essa sustentabilidade que a gente quer, tá? Mas a nossa pecuária que representa hoje tranquilamente aí 20, 30% dos pecuaristas que estão mais no modelo um pouco mais intensivos, representa praticamente 70, 80% da produção. Ou seja, é um modelo que vai fluindo devagar, isso é normal acontecer isso, mas quanto mais eu reduzir a idade de abate, aumentar o peso médio de abate da minha boiada, porque eu preciso fazer reposição, automaticamente eu estou produzindo menos, por exemplo, gás de efeito estufa. Tá? Por quê? Porque se eu mato um boi de 2 anos, o outro pecuarista que mata um boi de 4 anos, por exemplo, ou seja, enquanto ele tira uma boiada, eu tiro 2. Ou seja, por unidade animal, eu tô sendo muito mais sustentável do que aquele outro que está matando um animal mais velho. E eu só vou conseguir fazer isso
tá? Com várias estratégias, mas necessariamente ela vai passar pela estratégia de suplementação. Não tem saída, né? E eu acho que é bacana, para fechar, quando a gente pensa em sustentabilidade, reduzir a idade do boi, esse boi vai ter uma carne mais macia, ambientalmente isso é mais atrativo, isso dá mais renda para o produtor. Ou seja, o conceito de sustentabilidade, quando você melhora a eficiência da cadeia de produção, eu costumo dizer que a sustentabilidade é holística. O que eu quero dizer? O boi que dá dinheiro para o produtor, hoje, é o mesmo boi que dá um bom rendimento dentro da indústria, é o mesmo boi que tem certificação que permite originar divisas e manter o Brasil como o maior superávit comercial da balança agrícola do mundo, é o mesmo boi que permite a gente ter uma relação ambiental mais saudável na produção de carne, ou seja, a sustentabilidade ela é boa para todo mundo. Não tem o pacote de tecnologia para as indústrias que estão aí, não tem como a gente fazer um boi com sustentabilidade sem você ter um pacote de tecnologia nele. Então, é um caminho inexorável. A questão é o seguinte, ou vai, né, ou você vai ficar fora do negócio. E isso, cada vez mais, o tempo é menor para ter essa decisão de exclusão. Então, eu acredito naquele número que você tinha colocado antes. Eu não sei se é 30%, se é 40% ou se é 50% dos produtores, mas quem não entender, os animais vão permanecer aqui, o rebanho brasileiro vai continuar, mas os donos vão diminuir. É isso que a gente vê. Quando você pega, por exemplo, o número de uma grande indústria brasileira, do volume de fornecedores que eles têm, que são 30 mil animais, 30 mil pecuaristas, né? Agora, os que mais importam em termos de volume são 4, 5 mil produtores. Isso cada vez mais vai diminuir. Não, eu acho que o Rodrigo e o Flávio falaram muito bem, né? E essa questão é isso. A gente acredita muito, né? Que o suplementar faz bem para todo mundo. A carne vai estar melhor, a lucratividade do pecuarista vai estar melhor, a sustentabilidade vai ser melhor. Então, não tem por que não fazer uma boa suplementação, em conjunto também uma boa alimentação, que é cuidar do pasto, etc. Né? Então, posso fazer só um parênteses, Daniel, no que você está falando? Que eu acho que é uma falha da grande maioria dos produtores. Não sei se o professor concorda. Eu vejo o seguinte, a escada de intensificação é uma escada de 1000 degraus. O produtor, às vezes, ele está lá na sua uma UA por hectare de média ano. Ele olha lá uma live, que agora está na moda, um dia de campo, o cara lá com 3 UA por hectare, e amanhã ele quer ir para as 3. Então, assim, é igual ele sair de um Fusquinha a 80 por hora e para uma Ferrari a 300 por hora. Acho que tem que ter só uma adequação, né, nessa escada de 1000 degraus, um degrauzinho por vez, e o produtor também saber qual é a habilidade e competência dele para cada degrau. Acho que a indústria de suplementação tem muito a contribuir nisso. Falando, moçada, vamos ficar aqui, vamos habilitar mais. A hora que a gente habilitar e ficar melhor, a gente vai para esse degrau, né? Acho que isso é importante dizer. Porque Rodrigo, você lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Antigamente, eu não tive essa oportunidade, mas a meninada mais nova ainda tinha aquela rodinha, né, que tinha do lado ali, para ele não cair, né, que ela ia meio segurando ele. Até o primeiro depois dia. Depois tirava uma das rodinhas, né? Tirava uma das rodinhas, depois tirava a outra. O dia que tirava as 2 rodinhas, assim, agora eu sei. Agora você se sente seguro. Todo começo é assim, entendeu? Então, assim, qualquer um que vai intensificar, qualquer um que vai mudar, assim, não queira mudar tudo. Aprenda. Gera uma escola dentro da sua fazenda. O processo de intensificação, ele é muito complexo, tá? Até porque, e não queira comparar a sua fazenda com a fazenda do vizinho, né? Às vezes, a minha fazenda que produz 6, 8 arrobas por hectare ano, dá mais dinheiro do que a fazenda do vizinho que produz 20. Então, assim... Tem muito terreiro com muita galinha e pouco ovo, professor. Pois é. Então, assim, a gente gosta muito de se gabar com números, né? E muitas vezes isso não é uma realidade. O que importa é o que sobra naquela última linha lá da planilha, tá? Que vai me dizer se a minha fazenda ela é sustentável
economicamente falando. E eu garanto para você que uma fazenda que é sustentável economicamente falando, ela é sustentável ambientalmente falando, porque não tem como você degradar alguma coisa que, se você estiver degradando, você não vai conseguir ter retorno financeiro, a não ser que você esteja escondendo números. Ou seja, que você não esteja colocando todos os componentes dentro desse tabuleiro de xadrez, né? Mas o que a gente observa é isso, ou seja, né, como é que nós vamos produzir sem água? Como é que nós vamos produzir? Né? Para que eu vou gastar com adubação, sendo que o meu adubo vai ser perdido, né, por lixiviado? Ou seja, eu tenho que cuidar do solo. É o alicerce da minha construção, né? De tudo. A água, né, professor? Você falou, lembrar do Fernando Huberten, que aí tanta gente fala em nutrição, em pasto, suplementos, e esquece da água, gente. A água, né? A coisa mais elementar que tem numa fazenda, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não vou investir nisso, né? O animal que não ingere uma água de qualidade, ele não ganha peso. Lembrar que a receita da fazenda vem do ganho de peso dos animais, né? Outra coisa, muitas vezes o fazendeiro é guloso, ou seja, ele coloca mais boi que não cabe na fazenda dele. Então, isso acontece muito com o rebanho de cria, por exemplo. A maioria das fazendas, você chega na fazenda, tem muita vaca. Eu tenho muita vaca, tá bom, mas não pare. A vaca, sim. É igual, eu fiz um dia uma brincadeira com um pecuarista. Essa sua vaca é igual você pegar teu carro e largar ele com o motor ligado e sem andar. Ou seja, você está gastando, você não sai do lugar. Diz o Ricardo Passos que é a vaca sindicalizada, professor. Então é o seguinte, essa ideia hoje, eu acho que nós vamos mudar a nossa pecuária, nós estamos mudando a nossa pecuária. A turma que trabalha com recria, engorda aí, está meio ficando sem cabelo na cabeça, porque está achando que está... Eu não estou falando você não, Rodrigo. Está achando que tá caro. Eu sempre brinco, se você acha que o bezerro é caro, vai fazer bezerro, então, para você ver o tamanho do problema. Entendeu? A horta do vizinho é mais bonita do que a nossa. O sujeito está vendendo um bezerro de 2 contos, 2.200, está ganhando muito dinheiro. Está nada. Agora, quem está fazendo a coisa bem feita, vai ganhar dinheiro e já está ganhando dinheiro. E suplemento, suplemento é tempero. É o tempero da salada. Se a salada não é boa, não adianta que o tempero não vai resolver o problema. Então, assim, nós temos que produzir salada. Salada de qualidade. Se não tem água seca, eu tenho que ter folha seca. Ou seja, esse é o grande segredo. É fácil falar isso, fazer isso? Não é fácil. Mas toda fazenda tem que ter um pulmão. Ou seja, não compre mais gado. Se você não consegue produzir, tem uma sobra de pasto para você e, estrategicamente, você fica lá que nem jacaré de boca aberta esperando a garcinha passar. Quem sabe você não tem uma oportunidade. Para você que está descapitalizado, você só vai ganhar dinheiro se você começar a ter reserva de pasto. Que se você tiver que entrar na ração para poder querer gerar margem sem pasto, essa conta vai ser muito difícil de ser fechada, né? Pessoal, agora, no sal branco, já era. Esquece. Pessoal, nós estamos agora caminhando aqui, vamos falar assim, temos 6 minutos para responder algumas questões, e acho que tem bastante aqui, pelo que eu estou vendo. Se a gente puder ser bem breve e tentar atender todas as questões. Então, o Danilo pergunta, né, quanto % do rebanho brasileiro é suplementado? Danilo, a gente usa uma conta de potencial de consumo por produto, por linha, e nessa conta a gente chega a uma estatística básica de mais ou menos, dependendo do rebanho brasileiro, de 43% a 53% do rebanho que usa o potencial. Sabemos que tem muita gente que usa, mas usa mal colocado, né? Então, o número que a gente fala é de 53 a 43. Bom, pergunta também do Danilo. Pensando no ágio do bezerro hoje, qual seria a estratégia nutricional para a categoria de recria e qual seria a estratégia de compra para melhorar a eficiência na compra?
Bem, Bom, eu vou falar... estratégia de compra eu deixo aí para o Rodrigo. Estratégia para poder fazer um plano para ele. Ele tem que cair na fazenda com pasto. Ou seja, tem que ter folha hoje. A hora que você chegar no pasto, tem que ter bastante folha. E aí, numa época dessa, no mínimo um proteinado. Tá? E se você chegar na época das águas, o seu pasto sustentar um ganho de peso de pelo menos 800 gramas só no sal mineral, tudo bem. Senão, você é dependente de proteinado de águas também. E aí, ou seja, você vai ser dependente de proteinado o ano inteiro. Mas para diluir um preço de um bezerro desse tamanho hoje, de ágil, só usando sal mineral, a não ser que ele esteja numa região muito abençoada por Deus, tá? E o capim tenha muita força para poder promover ganhos individuais mais elevados. Senão, ele vai cada vez mais ser dependente de usar pelo menos proteinado e algumas vezes usar um proteico energético estrategicamente aí. Rapidinho, estratégia de compra. Se até a banana nanica você compra o pãozinho francês em reais por quilo, por que comprar um bezerro na perna? Então, fugir dessa compra na perna. Eu sei que tem várias regiões, inclusive a minha aqui de Goiás, que é quase impossível fazer isso, mas toma muito cuidado para não comprar um animal barato. Esse animal está barato e ele vem leve, a roupa que você comprou ela é muito mais cara do que um animal de bom nível genético, para falar só um fator pela questão do tempo. E só para complementar isso aí, se você tiver a condição de comprar o bezerro que nasce no cedo, nascer em agosto, setembro. Um bezerro que nasce em agosto, setembro, ele morre no outro ano na fazenda. O bezerro que nasce lá em dezembro, janeiro, ele pula pelo menos mais 6 meses, se não mais um ano na fazenda. Bom, tá me ouvindo aí? Teve um problema no microfone. Temos outra pergunta aqui. Quando seria mais interessante usar um proteico energético ao invés de um proteinado de seca no período de seca? Bem, ambos, quando nós estamos falando de um proteinado ou de um proteico energético de seca, tá? Vai muito depender do custo desse proteico energético de seca. Tá? Uma relação de custo. Tá? Mas ambos dependem de folha. Se não tiver folha, você não vai ter benefício nenhum de usar nenhum nem outro. E mais ainda, se você tiver pouca folha, os animais vão comer mais folha, essa folha vai desaparecer mais depressa e lá para agosto, setembro, você vai ficar sem pasto. Ou seja, para você usar a estratégia de suplementação, quer seja proteinado, quer seja proteico energético, você tem que ter um planejamento de manejo da sua fazenda para ter oferta de pasto de qualidade, folha seca, em julho, agosto, setembro, outubro, até começar a chover. Por isso que está crescendo muito esses confinamentos de bezerro no Brasil, os chamados sequestro, resgate, onde você compra esse bezerro que tem um preço de ágio mais caro e coloca esse bezerro num coxo e depois, quando começa a chover, você volta esse bezerro para o pasto. Mas aí, mais uma vez, precisa de uma série de estratégias para isso. A gente tem estudado bastante isso, mas no tempo que a gente tem para debater aqui é extremamente curto. Então, assim, hoje, num cenário que nós estamos, nós temos que colocar pelo menos de 1 a 2 arrobas nesse bezerro agora, tá, de julho até outubro. Se você tiver estrutura para fazer isso de pasto, aí eu posso usar um proteinado, eu posso usar um proteico energético, mas olhando o preço dos dois. Bom, o Rodrigo, tem alguma coisa sobre esse tema? Não. Professor Flávio, apesar de saber que suplementação é uma escada que sobe degrau a degrau, em algum momento podemos iniciar com um suplemento mais rico e voltar para o mais fraco? Você pode começar com um nível de suplementação mais alto e voltar para o mais fraco, desde que a hora que você voltar para o mais fraco, o seu pasto tem uma qualidade para poder sustentar essa redução do suplemento e o pasto ter qualidade para poder sustentar isso aí. Eu vou dar um exemplo muito simples. Se você fizer um confinamento de sequestro de bezerro e tirar essa bezerrada do confinamento, que ganha aí 700 gramas por dia, e soltar ele lá no pasto de águas, o seu pasto de águas é um pasto que a qualidade dele dá um ganho de 600, 700 gramas por dia, sua bezerrada murcha lá no pasto. Então, assim,
precisa de ter um investimento melhor na qualidade do pasto para você fazer isso aí. E como que eu posso melhorar a qualidade do pasto? Eu não estou falando que você precisa de adubar, tá? Você pode até usar a estratégia de adubação, seria uma outra discussão nossa. Pelo menos começa a dar umas rotacionadas, começa a entender, tá, que o pasto é que manda. Ou seja, se o boi está lá o dia inteiro comendo a folha, como é que o pasto vai crescer? O que vai acontecer? Aquele pasto vai ficar mais fraco, porque a raiz da planta vai ficando cada vez mais superficial. Aí dá um veranico lá em janeiro, sua fazenda acabou. Bom, eu acho que aqui tem algumas perguntas sobre sugestão de livros e artigos, professor. Se o senhor puder depois passar para a gente vai colocar na descrição aqui também para facilitar, para economizar o tempo de resposta, né? E nós temos também mais uma e a gente pode finalizar com essa, que é: boa noite, vocês acreditam na proibição ou diminuição de uso de aditivos antibióticos e ionófilos e no aumento de aditivos naturais? Rafael pergunta. Eu acho que o Brasil, pela característica do nosso sistema de produção, nós temos condições de usar tudo, tá? Desde que a gente aponte para o consumidor o que nós produzimos, como foi produzido aquele determinado produto, tá? Então, assim, está crescendo muito essa questão do uso, né, de substitutos aí dos chamados antibióticos, tá? Mas ainda nós somos demandantes do uso, tá? E isso é um assunto bastante polêmico, tá? Mas eu não acho que ainda é o momento da gente fazer isso, e eu não acho que no nosso sistema de produção a gente não possa utilizar, desde que a gente use isso de forma estratégica, tá? Existe espaço, tá, para esses aditivos, né, antibióticos ou não. Nós aqui na APA trabalhamos com todos, desde que a gente entenda os benefícios dele, tá? Desde que depois a gente informe, ó, este animal, e é uma tendência mundial para isso, tá? O consumidor, tá? Ele que deve tomar a decisão, eu quero consumir ou não quero consumir. E escutar sempre a voz da boa ciência. Acho que esse é o ponto. Esse é um tema que a ciência tem que dizer para a gente e a gente, em seguida, internalizar no sistema de produção e oferecer para o consumidor fazer a escolha dele. Bom, pessoal, quero agradecer vocês, né, agradecer quem nos assistiu aqui também. É uma pena ter que encerrar, mas infelizmente o Instagram ele tem um tempo, um limite, ele corta mesmo, derruba. Então, muito obrigado. Acho que foi show de bola. E teríamos tempo aqui para ficar mais algumas horas. Então, de coração, obrigado à Asbram, assim, o que vocês estão ajudando a Asbram, ajudando a pecuária. A gente não tem nem palavras para agradecer. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Daniel. E se alguém precisar de alguma ajuda, alguma informação aí nas redes sociais, né? Alguém consegue chegar até aqui em Colina, tá? Será um prazer ajudar, mandar material, ou seja, a gente disponibiliza isso aí com o maior prazer, tá? Também estamos aqui à disposição lá no Instagram, notícias_do_front, semanalmente aí com vocês e junto com a Asbram, como sempre, é um prazer. Ótimo. E só para complementar, nós vamos colocar o arroba de vocês, o link, né, para acesso também, tá? Aqui quando esse vídeo, esse bate-papo vai ficar gravado e lá a gente coloca. Então, quem quiser contato, clica lá e segue esses dois papas, porque é aprendizado todo dia. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, né?